Alô pessoal, vamos nessa, vamos atualizar as informações do Internacional. Começando a semana, tem jogo importante, tem Campeonato Brasileiro seguindo. Viemos de vitória no final de semana e tem muitas discussões sobre time do Internacional pra gente fazer. É ou não é? Então chega mais, todo mundo se inscrevendo aqui no canal. Esse é um canal de colorados. Tá voando aqui rumo aos 100 mil inscritos. Todos os colorados aqui a gente discute, aqui a gente pode falar mal, falar bem do Inter, porque é todo mundo querendo que o Internacional cresça, não o sistema azul aí que só quer bater para jogar o Internacional para baixo. Então é importante que você se inscreva, compartilhe com seus amigos, não deixa de se inscrever, é muito importante para o canal, tá bom? Vamos nessa, hora de se atualizar das informações do Internacional, é hora do Top 5, os principais destaques do Inter. Primeiro assunto, o que significou a entrada do Neilton ontem no Internacional, melhorando muito o time do Internacional no segundo tempo contra a Chapecoense. Primeiro, em relação ao Neilton em si, a qualidade do jogador. Ele sempre foi bom jogador. Ele teve um bom momento no começo do ano, depois acabou perdendo espaço, teve uma lesão, voltou. Enfim, é um jogador que precisa ser melhor aproveitado. Ele é bom jogador, invariavelmente tem aparecido bem nos últimos jogos, foi bem contra o Atlético Mineiro lá e ontem foi o melhor jogador em campo, foi a entrada dele que mudou o time do Internacional. Neilton é uma boa opção e a entrada dele significou uma alteração tática que também deve ser observada. Eu tenho discutido muito a questão da meia armação, de ter meias armadores ou jogadores com a capacidade de fazer a armação do jogo. O Neilton ontem, quando entrou, fez o Internacional ter melhor produção no meio-campo e chegar de formas diferentes do que aqueles cruzamentos na área que eram quase exclusivos até aquele momento da partida. E aí entra o meu segundo assunto. A entrada do Neilton desmanchou o famoso tripé de abertura do meio-campo. Você sabe que eu discordo da ideia de que Lindoso, Patrick e Edenilson são volantes. O Lindoso é. O Patrick e o Edenilson são condutores de bola. Eles são mais meias do que volante, mas não meias armadores, tá? Agora, é de se pensar nessa possibilidade. Contra o Atlético Mineiro lá, o Internacional não teve um tripé de abertura do meio-campo. Dentro desse momento de reflexões do time do Internacional, possibilidades de mudança, pensar no desmantelamento deste tripé com a entrada de mais um homem ofensivo é de se pensar. Claro que tem que ter cuidado com a contenção de meio campo. O meio campo também segura a transição adversária. Não é só um setor para produzir e chegar bem na frente. Então tem que pensar em tudo isso. A entrada do Neilton ontem, desmanchando o tripé de abertura do meio campo, fez o Internacional estar melhor. O Inter na última partida fora de casa do Brasileiro, sem o tripé contra o Atlético Mineiro lá, também fez uma grande atuação. Então é hora de refletir, o Odair tem que refletir em relação a isso, é muito importante que o faça. Tem uma renovação do Internacional que já começa a ser trabalhada e ela é fundamental. De Rodrigo Caetano, diretor executivo. Este cara é o principal diretor executivo do futebol brasileiro. Foi ele, Rodrigo Caetano, que implementou uma nova forma de executar essa função no país, lá em 2009, 2008, quando trabalhava no nosso rival, inclusive. E ele é referência nacional, todo mundo quer ter o Rodrigo Caetano, e ele ontem afirmou que já está em conversação com o Inter e que é uma tendência que ele continue, e tomara que seja assim. O departamento de futebol do Internacional precisa de um cara como o Rodrigo Caetano para organizar todo o processo junto do Roberto Melo, que é o vice-presidente de futebol. Que o Inter acerte a renovação de Rodrigo Caetano é tão importante quanto acertar a renovação de um craque do time. Tão importante. Nós precisamos do Rodrigo Caetano. Jogo contra o Flamengo na quarta-feira lá. Esse é um jogo nevrálgico na tabela de classificação. O Inter está a 9 pontos do Flamengo. Se o Internacional ganhar esse jogo do Flamengo lá, o Inter fica a 6 pontos do líder da competição. Aí a coisa começa a encrespar. Aí dá para pensar seriamente na possibilidade do título brasileiro. É esse tipo de jogo que o time tem que mostrar que efetivamente está brigando para ser campeão. Esse é o dilema do Inter neste momento, é o desafio do Inter neste momento, se apresentar efetivamente como um candidato ao título, e não só alguém que está brigando por vaga no G4. E eu quero que o Inter brigue pelo título, e eu acho que o Inter pode brigar pelo título, e eu tenho convicção que o Internacional tem qualidade de grupo e de time para brigar pelo título brasileiro. Nós temos uma boa condição na tabela de classificação, e vencer o Flamengo é fundamental. O Flamengo é um timaço, possivelmente neste momento o melhor time do Brasil, está envolvido com Libertadores da América daqui a pouco e nós temos que nos aproveitar desse tipo de situação. Precisamos ganhar esse jogo do Flamengo no meio da semana. E o time? Que time vai entrar em campo lá? Qual é o time? Bom, eu acabei de citar essa questão do Neilton. E eu acabei de lembrar que o último jogo do Internacional fora de casa contra o Atlético Mineiro,
A formação, ela tinha 2 homens de abertura do meio-campo e a partir daí homens mais ofensivos. Então, não é de se duvidar que o Internacional possa ter modificações estruturais para essa partida contra o Flamengo. Não é de se duvidar. O Inter tem uma forma de jogar fora de casa que foi até então uma forma reativa. No jogo contra o Atlético Mineiro nós somos um pouco mais agudos, nós tivemos uma marcação um pouco mais à frente. Quem sabe o Internacional não esteja promovendo uma alteração de estrutura e de filosofia de jogo para jogar fora de casa também. E houve uma cobrança sempre muito forte da maneira que o Inter jogava fora de casa. Vamos ver. Eu acho que esse primeiro jogo contra a Chapecoense, o Odair não mudou o time. Se ele mudasse no jogo seguinte o time, o cara que ele tirasse do time, ele estaria colocando como o vilão. Ele estaria apontando, esse foi o culpado, a gente perder a final da Copa do Brasil. Mas a partir de agora, dá para se pensar nessas modificações sim. Tá bom, galera? Volto a qualquer momento com mais informações do Internacional. Valeu!